Amém? Vamos trabalhar juntos. Bom, dito isto, aumenta um pouquinho só o... Dito isto, quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Efésios. O que nós vamos ouvir aqui agora, você que veio de manhã, no culto da manhã, você pode associar ao que você vai ouvir aqui agora, você pode tranquilamente associar com o que foi falado aqui nesta manhã, tá? São duas peças que estão bem linkadas e vai formar uma terceira peça ainda na semana que vem. Deixa eu só me conectar aqui, tá, irmãos? Efésios capítulo 4. Hoje termina missões, Camila? É? Então quinta-feira eu vou ter meu púlpito aqui de volta. Amém por isso. Só um minutinho, tá, irmãos? Tem que ter paciência comigo que eu tô meio lesadão, viu? Maravilha. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do verso 17. Eu vou ler até o verso 24, que é para a gente ter uma noção mais completa do texto, mas nós não vamos trabalhar até o verso 24, tá? Hoje nós vamos falar do verso 17 ao verso 19, e na semana que vem dos versos 20 ao verso 24. Então diz assim a palavra de Deus: Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Acho que até o 20 só, tá, irmãos? Mas a gente vai trabalhar até o 19 só, tá ok? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite. Uma noite de louvor, de adoração, de alegria. Uma noite em que o teu povo, o povo de Deus, se reúne para adorar o Senhor. Que juntos a gente vem aqui para entregar os nossos frutos ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor. Isso é gratificante demais. Tenho certeza que muitas pessoas em muitos lugares, pelas diversas condições, gostariam de estar num lugar como esse nesta noite e não podem. E nós louvamos ao Senhor, porque a nós o Senhor deu o privilégio de nós nos reunirmos aqui hoje. Então nós somos imensamente gratos e pedimos um pouco mais. Pedimos que o Senhor nos dê, por misericórdia e graça, entendimento da tua palavra. E pela tua graça e misericórdia, que essa palavra não fique só na nossa mente, mas ela desça até o nosso coração e produza transformação na nossa vida como um todo. Em nome do poderoso Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, hoje nós vamos entrar numa parte dessa carta que a gente pode dizer que é uma parte mais tensa. A gente está estudando a carta aos Efésios, a gente já falou muita coisa aqui, e existe uma seção que começa no capítulo 4, verso 1, e avança pelo capítulo 5. Nós estamos dividindo isso em algumas fatias, e agora nós vamos entrar aqui numa questão um pouquinho mais tensa. Então, o que eu vou falar aqui nessa noite são coisas que, às vezes, as pessoas, no geral, elas não gostam de ouvir. Quando uma pessoa, eu já disse isso aqui algumas vezes, ela sai da sua casa para vir num culto, para vir numa igreja, o que ela quer ouvir é uma palavra de motivação. Muitas vezes é isso, não é? Mas é importante que você entenda que a gente não vive só de motivação. A motivação, a própria palavra motivacional que vem da Bíblia para nós, além dela precisar ser entendida, alguma delas, principalmente o que se entende por motivação bíblica no senso comum, precisa ser dado em doses homeopáticas. E uma pessoa que só se alimenta desse tipo de palavra, ela pode estar com um problema muito maior do que ela pensa, não é? Então, tudo na palavra de Deus, ela vem para o nosso encorajamento.
tudo na palavra de Deus vem para nossa motivação, mas nem sempre ela vem da maneira como nós imaginamos. Então, esse texto aqui que nós acabamos de ler, assim como o texto de Romanos 1, que são textos correlatos, ou seja, são textos que se completam, que parece que estão falando basicamente da mesma coisa, mas com uma linguagem talvez um pouquinho diferente. Todos os dois textos, eles vêm para nos encorajar, nos motivar a abandonar o pecado e nos voltarmos para Deus. A palavra de Deus nos motiva também dessa forma. Às vezes a gente pensa, o senso comum diz isso para a gente, que a palavra motivacional que vem da Bíblia para nós é aquela palavra que vai falar o seu coração aqui hoje e que você vai sair daqui mais animado. Às vezes é assim, mas às vezes não. Às vezes Deus precisa confrontar você com a realidade. Deus precisa confrontar você com o pecado, para que aí sim, através do Espírito Santo de Deus, você se sinta encorajado a abandonar a velha vida e a se lançar nos braços do Senhor, se arrepender aos pés da cruz e entregar a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, textos como esse, e texto como o texto de Romanos capítulo 1, eles não estão escritos para que uma pessoa se revolte contra as Escrituras, mas para que sejam motivadas a se voltarem para o Senhor, que entendam de fato a realidade e se voltem para o Senhor. Dito isso, a gente vai aí ao texto, eu vou pedir ao Emanuel que coloque aqui o verso de número 17. O apóstolo Paulo, ele inicia essa sessão da carta dizendo assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que vocês não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. O que Paulo está fazendo aqui agora? Ele está dizendo, na primeira parte do verso 17, a mesma coisa que ele disse no verso 1 do capítulo 4, quando ele abriu o capítulo 4. Ele está falando a mesma coisa de uma forma diferente. Então coloca para nós aí 4:1, Emanuel. Olha o que ele diz. Como prisioneiro no Senhor, a gente já viu isso. Eu rogo a vocês, eu insisto a vocês, eu faço um apelo a vocês, que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Que vocação é essa? Que dignidade de vida é essa? É tudo aquilo que ele falou nos capítulos 1, 2 e 3. Ou seja, a igreja foi chamada num plano maior para um propósito maior. A obra de Jesus na sua vida foi uma coisa incrível. Jesus trabalhou no profundo da pessoa, o arrependimento, a regeneração, a salvação, o chamado a pertencer à família de Deus. Tudo isso junto precisa ser vivido apropriadamente. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu estou insistindo para vocês, eu estou clamando a vocês que vocês devem viver de forma apropriada com aquilo que Cristo fez no coração e na vida de vocês. E aí lá no verso 17, ele está falando a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Ele vai dizer: assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto. Insiste e diz o quê? Ele vai dizer aí, em outras palavras, a mesma coisa que ele disse no verso 1, que vocês vivam de maneira digna, de acordo com a vocação que vocês foram chamados. Então ele está rogando, ele está insistindo que os crentes dessa igreja, a igreja de Éfeso, que eles vivam coerentemente de acordo com a nova vida que Deus concedeu para eles em Cristo Jesus. Essa vida é uma vida preciosa, essa vida é uma vida cara. Essa vida é uma vida custosa, ela teve um preço, e Pedro vai dizer que o preço disso que aconteceu com a gente, ele não tem preço de moeda corrente, não tem preço de ouro, não tem preço de coisas, de pedras preciosas. O preço disso que aconteceu com a minha vida e com a sua é o sangue do inocente, é o sangue de Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: gente, isso foi caro.
E vocês precisam viver coerentemente. E eu insisto e eu rogo para que vocês vivam coerentemente com aquilo que foi feito em vocês e aquilo que foi feito de vocês. Então, eles fazem parte da família do Cordeiro, eles são povo de Deus, eles são igreja de Cristo e eles deveriam viver coerentemente com isso que foi feito na vida deles. E a ideia aqui ainda é mais do que viver de acordo com o que a pessoa professa. Isso também deve acontecer. Mas é mais do que viver de acordo com aquilo que eu falo. Mas é viver de acordo com aquilo que foi feito na pessoa através de Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos feitos uma nova criatura. Então, se você foi feito uma nova criatura, todas as alianças passadas, elas são rompidas pelo poder do que Jesus fez na sua vida. E aí que vem um pouco daquilo que o Marcelo falou nessa manhã, não é? Quando ele fala do jugo desigual, que nós não devemos nos meter novamente nessas alianças, porque elas vão se constituir um jugo desigual. A minha aliança agora é com o povo de Deus. A minha aliança agora é com a família de Deus, é com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que não é isso, eu preciso reavaliar na minha vida para que eu viva de maneira digna e coerente com aquilo para o qual eu fui chamado a ser e aquilo que foi feito em mim. Então, aqui no verso 17, ele insiste no Senhor. Por que ele usa essa palavra? Insistir no Senhor é o mesmo que Paulo estivesse dizendo assim: assim eu digo a vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que ele faz isso? Porque aquilo que ele vai falar agora é um tema pesado. Ele queria que os efésios entendessem na mente, entendessem no coração e entendesse que essa palavra que ele está dando está indo com autoridade divina. E é isso que você, crente, precisa entender da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser aceita pelo crente como palavra divina, como autoridade divina. Mais do que a autoridade da igreja sobre a sua vida, vamos botar isso entre aspas, mais do que uma autoridade pastoral na sua vida, a grande autoridade é a palavra de Deus. Então aquilo que eu leio aqui, aquilo que eu estudo aqui, aquilo que eu retenho daqui, precisa vir sobre a minha vida com autoridade divina. E é por isso que Paulo vai dizer, olha, eu insisto no Senhor. Ou seja, eu estou falando para vocês, eu estou trazendo essa palavra para vocês, mas ela vem com autoridade divina. E toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, nós precisamos ler esse material com essa mentalidade. O que está vindo para nós vem com autoridade divina. Então a coisa é tão séria que Paulo invoca essa autoridade divina para falar tudo isso que ele está falando. Então, na primeira parte, que vai dos versos 1 a 16, por que eu estou falando primeira parte? Porque tudo isso é uma seção só da carta. São coisas que a gente tem que ler e estudar numa sentada só. Aqui a gente divide, mas tudo faz parte de uma seção grandona. Então, na primeira parte, que começa aí no verso 1 e vai até o verso 16, Paulo fala da unidade da igreja. Cristo fez uma grande obra na minha e na sua vida para que nós possamos viver em união. Então, todo processo que nós passamos em Cristo Jesus, todo processo que Deus trabalha numa vida na vida de uma pessoa, para que ela se torne igreja, para que ela se torne povo de Deus, todo esse processo é para fazer de mim e de você um com o que nós chamamos de meus irmãos. Então nós somos uma unidade, e é isso que Paulo está falando dos versos 1 aos versos 16. Agora, ele vai falar de outra questão que precisa ficar clara para o povo de Deus. Precisa ficar clara para a igreja de Efésios. Se na primeira parte ele fala da unidade da igreja, agora ele vai falar da pureza da igreja. Então, segundo esse texto do apóstolo Paulo, a igreja tem duas marcas muito importantes: a unidade e a santidade. E esses dois fatores, ou essas duas marcas da igreja, elas são fundamentais para distinguir o povo de Deus do mundo. Entende isso?
E esse trabalho também foi feito lá no Israel antigo. Deus queria que o povo fosse um, Deus queria que o povo fosse santo. Nós não somos o Israel antigo, nós somos a igreja de Jesus. Mas isso permanece sobre a igreja, essa perspectiva de Deus. Eu os fiz um e eu os fiz separados. Eu os fiz um povo e eu os fiz puros. Então a unidade e a pureza da igreja é o que vai distingui-la de todo e qualquer outro movimento. A mesma coisa se a gente partir do geral, que é a igreja, para a unidade, ou melhor, para as partes, né, que é cada crente. O que é que vai distinguir você de qualquer outra pessoa que não é regenerada? A sua unidade com o corpo de Cristo, o fato de você ser igreja de Jesus e o fato de você manter certo nível de pureza espiritual, de ética, de moral, o que a gente chama, na verdade, de santidade. Essas coisas que vai nos distinguir do mundo lá fora. Então, Paulo quer que isso fique muito claro para a igreja. Existem duas coisas que precisa falar para vocês. Vocês precisam ser um e vocês precisam ser santos. São as duas coisas que Paulo vai trabalhar. E aí, para trabalhar isso, a frase-chave que Paulo vai usar está aí no verso de número 18. Essa frase aí é chave para aquilo que Paulo vai dizer agora nos versos 17, 18 e 19. Então ele vai dizer assim, olha, eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, não é? Não, desculpa, volta no 17. Isso aí, é o que ele vai dizer aí no verso 17. Essa frase aí, assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que vocês não vivam mais como gentios. Essa frase é chave, porque eles já foram gentios também. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra para nós, ela está distante. Imagina você falar para uma outra pessoa assim, você é um gentio. Não está dizendo nada para ela. Essa frase é para eles. Essa frase está dentro do contexto lá do Israel antigo, do judaísmo antigo. Mas essa palavra, se a gente trouxer ela para o nosso tempo agora, é como se nós estivéssemos falando assim, como se Paulo estivesse falando assim, olha, eu estou insistindo a vocês, e faço isso em nome de Jesus, que vocês não vivam mais como pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, que não foram regeneradas pelo sangue do Cordeiro, que não foram salvas pela obra da cruz. Vocês não devem viver mais como pessoas que nunca tiveram uma experiência espiritual com Cristo. Aquela experiência de conversão, aquela experiência de arrependimento. Tem que fechar essa porta aí um pouquinho. Aquela experiência de arrependimento, aquela experiência de transformação de vida. Paulo está dizendo assim, vocês não devem viver como pessoas que não passaram por isso. Essa era a ideia do gentio. Ou em outras traduções, talvez você tenha aí pagão. Essa é a ideia do paganismo, essa é a ideia do gentio. Então Paulo está dizendo, olha, o que aconteceu com vocês precisa diferenciá-los. Então não tem mais a ver com a vida velha. Nós vamos ver termos aqui, quando nós avançarmos, provavelmente na semana que vem, que a ideia mesmo é uma roupagem velha que eu tiro, que eu jogo para o lado, e uma roupa nova que eu coloco na minha vida e passo a viver daquele jeito. Então ele vai dizer, olha, vocês não devem mais viver desse jeito. A ideia de Paulo era de que a igreja de Éfeso entendesse o contraste que havia entre o que eles eram antes da sua conversão, como pagãos ou gentios, e o que agora eles são ou foram feitos em Cristo Jesus. Era uma comparação, um contraste entre a velha vida e a nova vida. Então Paulo vai falar primeiro de como é uma vida sem Cristo, que é os versos 17 a 19, e depois dos versos 20 a 24, Paulo vai falar de como é uma vida com Cristo. Ele vai fazer esse contraste. E como é uma vida em Cristo, de como essa vida também se concretiza na prática. Então observe que Paulo está sempre associando teologia à prática da vida. Ou seja, eu aprendi quem eu sou e agora eu devo viver como eu sou. Cristianismo bíblico não é só discurso, ele é vivência. Tá? Então, no verso 18, agora sim, o verso 18, Emanuel, Paulo vai nos informar o que
possivelmente é a razão da ruína de todo ser humano sem Cristo. O endurecimento do seu coração. Ou em algumas traduções, a dureza do seu coração. Então no verso 18 ele vai dizer assim, ó, eles estão obscurecidos no entendimento, eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao quê? Ao endurecimento do seu coração. Então, essa dureza de coração, que a gente vai tentar entender um pouquinho dela aqui, pode ser a raiz de tudo isso que ele está dizendo que está acontecendo na vida das pessoas, nesse texto. Então, a palavra que ele usa aqui, para falar de dureza ou de endurecimento, é uma palavra que era usada para falar de superfícies extremamente impenetráveis, como, por exemplo, um mármore polido. Aquela superfície era tão polidinha, tão impenetrável, que a água, quando batia ali, ela escorria para fora. A gente pode usar até algo mais aqui do nosso momento aqui agora, como um vidro, aqui é um plástico, mas tem o vidro da porta ali, que você pega e joga a água dentro, em cima dele. O que acontece com aquela água? Ela escorre, mas não penetra. É assim que Paulo está associando o coração da pessoa não regenerada. Está laqueado. Está endurecido. Algumas pessoas usavam essa linguagem no passado para falar de regiões do corpo que criava calo, ou então de ossos que criavam calcificações, que ficavam tão duras aquilo ali que era impenetrável. Então, a ideia aqui, seja lá a forma como se usava essa palavra no passado, a ideia aqui é que Paulo está dizendo que muitas pessoas vivem com o coração fechado para qualquer coisa que venha de Deus. Elas ouvem, mas não converte. Elas são semeadas, mas bate na terra e não nasce fruto. Elas ouvem a palavra de Deus, elas ouvem as músicas, elas ouvem orações, elas aceitam a fé cristã, outros na outra ponta nem isso aceita. Então a palavra de Deus, ela bate ali e escorre, mas não entra. Lá em Marcos capítulo 3, verso 5, Jesus se referiu aos judeus como endurecidos de coração. E é interessante aí nesse texto aí de Marcos 3, 5, é que o endurecimento aí era provocado pelo excesso de zelo religioso. Eles eram tão religiosos que criou uma calcificação do coração. Então quando Jesus veio, eles não entenderam. Quando Jesus veio, eles não compreenderam. Então, o coração duro é aquele que a palavra de Deus, ela bate, mas ela não entra. E às vezes a própria religião cria esse verniz, cria essa laqueadura. A pessoa se torna tão religiosa que ela não consegue entender o que é de fato a fé em Cristo Jesus. Ela acha que ela é salva, ela acha que ela se relaciona com Deus por vários outros fatores religiosos, menos o arrependimento. Porque o arrependimento, gente, cá para nós, seja sincero no seu coração. O que é mais fácil? Se alguém falar para você assim, falar assim, olha, você vai ter uma oportunidade agora, eu vou te dar duas opções para você ir para o céu agora. Você vai me dizer qual que é a mais fácil. Uma delas é o seguinte, você vai entregar 10 cestas básicas. Essa é uma. Se entregar 10 cestas básicas, você está no céu. Você pode aceitar das duas uma. Segunda, você tem que se arrepender de todos os seus pecados, confessar isso aos pés da cruz e entregar a sua vida a Jesus e viver de acordo com essa profissão. Qual que é mais fácil, hein, gente? Não fica com vergonha, não. Seja honesto. Qual que é mais fácil? É entregar 10 cestinhas, gente. Não é assim. E continuar vivendo do mesmo jeito. Isso é muito mais fácil. E ainda vão pensar que eu sou gente boa. Não é verdade? Então, qualquer estímulo divino, seja pela natureza, seja pela pregação do evangelho, seja por sinais que Deus nos dá, nada disso penetra no coração. Está lá. É o coração de Faraó que viu vários sinais dos céus vindo contra o Egito, teve várias chances de se render a Deus, mas o seu coração era impenetrável. Ele viu muita coisa de Deus, mas o coração era impenetrável.
E quais são, então, as consequências dessa dureza de coração? Paulo vai trazer aí nesse texto. Primeiro, são pessoas que vivem na inutilidade dos pensamentos. Algumas traduções falam de vaidade do pensamento. A dureza do coração, ela se reflete na dureza da mente. Uma questão intelectual mesmo. E aqui você vai ver, no decorrer do processo que a gente vai conversando aqui, que é um degrauzinho que a pessoa vai subindo. Ele é um processo que vai levar a algum lugar. E o primeiro deles é justamente essa dureza intelectual. As mentes estão tão fechadas para entender as coisas de Deus. Não entende, está fechado. A verdade de Deus não entra, porque a mente está totalmente perdida nas suas próprias mentiras. Você sabia disso? Que a gente cria mentira para viver onde a gente está? Estão presos nas suas vaidades, acreditam nas mentiras que eles mesmos constroem para viver. E essas mentiras, elas têm o objetivo de sufocar, de reprimir qualquer manifestação da existência de Deus. Paulo fala isso lá em Romanos 1. Coloca para nós aí, Emanuel, 1,18. Olha o que Paulo diz em Romanos 1,18. A gente vai ler até o verso 23, tá, Emanuel? Olha como que as pessoas criam mentiras para si mesmo, para que a verdade de Deus não permaneça no coração, não entre no coração delas. Então ele vai dizer, portanto, a ira de Deus, ela é revelada dos céus contra toda impiedade, contra toda injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Sabe o que é isso? É como se estivesse suprimindo qualquer manifestação de Deus, que é a verdade. É como se essas pessoas tivessem assim, eu vou rejeitar tudo que é de Deus, eu vou crer que Deus não existe, essas palavras bíblicas é uma grande bobagem, todos os caminhos levam a Deus, está tudo de beleza comigo, de vez em quando eu vou lá na igreja, está tudo certo comigo. Vai reprimindo, sufocando Deus. E elas fazem isso pela injustiça da sua própria vida. Verso 19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus manifestou, mas eles sufocam isso. Verso 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tudo isso tem sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que esses homens são indesculpáveis, por mais que eles reprimam a verdade e a existência de Deus, que é a própria verdade, eles são indesculpáveis, porque o fato de uma pessoa se autodeclarar ateu, não quer dizer que Deus não existe em função da crença dele. A justiça de Deus continua existindo e virá sobre ele. Verso 22. 22. Acabou? Não dei sequência não? Porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, não renderam a ele graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu eles. Verso 22, dizendo-se sábios, ou seja, mente endurecida, acreditando nas suas próprias mentiras, achando que são mais inteligentes e mais sábios que o próprio Deus, eles se tornaram loucos, porque isso é a maior loucura. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Sabe o que aconteceu aqui? À medida que eu sufoquei Deus, eu preciso pôr outra coisa no lugar. Aí vem a idolatria. Idolatria de si mesmo, idolatria de ídolos, de santos, de ideias, de pensamentos, idolatria do próprio ego, mas Deus está sufocado. Então, você vai falar de Deus para esse tipo de pessoa, das duas uma, ou ela desacredita de Deus, menosprezando a religião, ou ela reduz Deus à própria religião. Ou seja, é só você ir lá na igreja um pouquinho, é só você dar uma ofertinha, é só você entregar uma cesta básica e está resolvido o seu problema, porque Deus é isso. Deus somos nós, Deus é amor, Deus está aqui dentro, Deus está na nossa fé, Deus está no nosso amor, Deus está no nosso carinho, Deus está em tratar bem as pessoas, Deus está em tudo isso, mas Deus não é isso, é muito mais do que isso. E porque pensam assim, seus corações estão duros, insensíveis e fechados para a palavra de Deus. O homem sem Cristo, ele não se dobra a Deus, ele entende que ele mesmo é o Senhor da sua vida.
Ele não se dobra a Deus. A segunda consequência é que eles são obscurecidos no entendimento. Já é um outro passo. Essa inutilidade dos pensamentos leva a outro degrau, a dificuldade de compreender as coisas de Deus. No primeiro caso, eu não aceito, no segundo, eu não entendo. Então, o evangelho parece que não faz sentido para essas pessoas. Elas ouvem, mas aquilo que ela ouve não se encaixa na sua visão de mundo. Uma visão de mundo que Deus não está presente. Então, Paulo diz que, na verdade, eles estão obscurecidos no entendimento. O que é isso? É como se uma nuvem, não tem aí essa chuvarada que a gente está vendo aí? De vez em quando você sai, você olha para o horizonte, ele está todo o tempo fechado, não tem aquela nuvem densa que você fala, vai chover, está aquele cinza escurão, tenebroso. Imagina com um pedaço de uma nuvem dessa, você pudesse fazer um capacete e colocar sobre a cabeça da pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Eles estão completamente obscurecidos no seu entendimento. Deus não está iluminando o pensamento deles. Pelo contrário, eles estão completamente tomados de trevas. Uma escuridão que entrou junto com o pecado. Uma escuridão que se apropriou da mente e do coração das pessoas de tal forma que elas não conseguem compreender o evangelho, a menos que elas se arrependam dos seus pecados e se voltem para o Senhor. E aí isso vai nos levar ao terceiro degrau. Olha, eu tenho futilidade de pensamento, vaidade de pensamento, ou seja, eu acho que entendo as coisas de Deus, mas eu não entendo. O meu entendimento do evangelho está obscurecido. No primeiro caso, eu não me dobro a Deus. No segundo caso, eu não entendo o evangelho. Ele não faz sentido para mim. No terceiro caso, isso vai me levar a uma terceira posição, que é o sujeito duro de coração. Ele está separado da vida com Deus, que é o que Paulo vai dizer aí, não é? Eles estão separados da vida com Deus, eles vivem alheios às coisas de Deus, separados, divorciados de uma vida com Deus. Não se rendem a Deus, não vivem segundo a lei moral de Deus, não olham para as Escrituras como sua regra de fé e prática. Alguns até acreditam que Deus existe, outros até respeitam a religião, alguns até se tornam amigos do evangelho, mas no fundo são eles mesmos os senhores da sua própria vida. Gente, quando a gente vai descrevendo essas pessoas, eu tenho certeza que já vai passando na sua cabeça assim, nossa, é aquele sujeito mau, é aquele sujeito isso, né? E muitas vezes é sim. Muitas vezes é esse sujeito muito pecador. Esse sujeito que você vê aquela coisa dramática na vida dele. Hoje eu estava vendo um pedaço de um documentário de um homem que ficou conhecido como o canibal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, já viu esse cara? Oi? Assistiu? Então, e tem um momento da história do Jeffrey Dahmer, né, que ele pede um batismo. Né? Ele diz que ele converteu ao evangelho depois de ter matado 17 pessoas, comido 4,5 kg de carne humana, né? E colecionado algumas cabeças na geladeira. Então ele disse, eu converti. Bom, ele pode ter convertido? Pode, é o ladrão da cruz. Né? Aí a Marina ainda brincou comigo e falou assim, se você fosse o pastor que tivesse que batizar esse cara, né? Ele pediu, foi um pastor lá batizar ele na cadeia. Você imagina um cara desse aparece lá na igreja com... E você tem que batizar. Bom, o cara está dizendo que converteu. Jesus é poder. Então, às vezes, você pode pensar no Jeffrey Dahmer, né? E ele se encaixa nesse quadro. Mas muitas vezes essa pessoa aqui, ela está dentro da casa da gente. Às vezes ela está sentada na igreja do lado da gente. Às vezes é aquele colega de trabalho. Às vezes é aquele colega da escola. Porque aqui nós estamos falando de uma pessoa não regenerada. E uma pessoa não regenerada, ela pode chegar ao extremo do comportamento. Ela pode nunca fazer, mas potencialmente ela está preparada para toda sordidez de pecado. Ainda que ela nunca faça isso na vida dela, ela é um pecador que pode fazer todas essas coisas. Porque o seu coração está endurecido, a sua mente está completamente laqueada, e os seus pensamentos estão entenebrecidos. É isso que Paulo está falando. E ele vai falar de uma vida separada de Deus. Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa não regenerada, ela desenvolve um estilo de vida que não deve satisfação a Deus. Você imagina uma pessoa assim?
Ela não deve satisfação a Deus, ela já sufocou, ela já reprimiu as verdades de Deus. Então ela vive do jeito que ela quiser. É claro que, por outro lado, essas pessoas estão fora do círculo das bênçãos espirituais que são outorgadas aos salvos, que Paulo fala do capítulo 1 a 3 de Efésios. Então, a bênção da salvação, a bênção da ressurreição para a vida com Cristo, a bênção de ser povo de Deus, essas coisas também não estão presentes na vida dessa pessoa. Ela sufocou Deus, ela vive separado. No entendimento dela, ela não deve satisfação a Deus. Então uma coisa vai levando a outra, o sujeito não se dobra a Deus, seus pensamentos não estão voltados para Deus, estão voltados para si mesmo, ele tem a sua mente coberta por um véu de trevas, ele não entende o evangelho, diante disso tudo, ele desenvolve um estilo de vida que não deve satisfação a Deus. Qual é o resultado disso? É o terceiro ou quarto degrau, não é? Ele vai dizer aí, olha, no verso 19, tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Sabe o que é avidez? É aquela coisa que você faz com gosto, com vontade, com satisfação, não é? Então são vidas depravadas. Esse é o resultado de uma vida sem Deus. E aqui é que entra os adultérios, as fornicações, as prostituições, os apetites sexuais desordenados, as manipulações, as malícias, toda a maldade que nós produzimos com outros seres humanos e que muitas vezes nós fazemos isso com muito gosto no coração, sentimos aquela satisfação de ver o outro quebrar a cara, tudo isso entra nesse momento aqui. Esse é o retrato de um mundo sem Deus. Esse é o estilo de vida das pessoas não regeneradas, dentre as quais os crentes de Éfeso. Houve uma época na vida deles que eles faziam parte exatamente desse grupo. E o que Paulo está dizendo para eles é o seguinte: amados, vocês não podem viver mais dessa maneira, porque Deus fez algo incrível na vida de vocês. Deus tirou vocês desse mundo, portanto, não vivam mais desse jeito. Não se identifiquem mais com essas coisas. É isso que Paulo está dizendo para eles. Paulo fez um retrato do mundo sem Cristo. Paulo fez um retrato das pessoas não regeneradas. Paulo fez um retrato deles antes da conversão, como que dizendo para eles: está vendo isso? Vocês não podem mais viver dessa maneira. A igreja de Jesus precisa entender isso. Esse estilo de vida não cabe mais para nós. É inadmissível uma pessoa convertida viver uma vida dupla. E é isso que Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso. E aí no verso 20... que é o verso de transição para a semana que vem, ele vai dizer assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo Jesus. Ou seja, esse estilo de vida vocês não aprenderam da cruz. Não foi isso que Jesus ensinou para vocês através do Espírito Santo de Deus. E aí, na semana que vem, nós vamos ouvir o que nós aprendemos de Cristo Jesus? Qual é o estilo de vida cristão? O que realmente nós devemos viver como povo de Deus? Então, não vivam mais dessa maneira. A partir daí, Paulo vai mostrar para nós o contraste que existe entre uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo. Como é que a gente conclui isso aqui? O que a gente pode aprender desse texto aqui hoje? A primeira coisa é o seguinte: as palavras de Paulo, por mais dura que sejam, porque tudo que eu falei aqui, gente, presta atenção numa coisa. Meu nome é Paulo também, mas eu estou tirando daqui, tá? Da palavra de Deus. Não estou tirando coisa de trás da orelha, o que está escrito aqui na Bíblia. E o meu nome é Paulo e o dele é Paulo também, mas quem escreveu foi ele, tá? Então, a palavra de Deus, ela vem para nós com autoridade divina. E nós precisamos receber com essa autoridade. E o que a palavra de Deus diz para nós é que nós precisamos entender que os crentes, eles não devem viver como eles viviam antes da conversão. Gente, se você é um salvo em Cristo, você precisa entender que momento que isso aconteceu na sua vida. Que dia que você converteu? Como é que foi essa mudança? Porque se a sua vida ela traz consigo vários comportamentos, pensamentos e sentimentos que durante a sua história eles simplesmente foram reprimidos e não transformados, eu acho que você tem que dialogar com Deus sobre isso.
Senhor, até agora eu vou lá na igreja, eu ouço palavras, mas o que eu vejo é que não houve uma transformação, houve uma repressão. Está reprimido algumas coisas, eu maneirei algumas coisas, mas eu sou a mesma pessoa, só que com outro discurso, mas eu sou a mesma pessoa. Não é isso que Deus faz na gente. Deus, ele faz realmente um processo de transformação. Então a gente não deve viver como vivia antes. As coisas que se faziam anteriormente. Hoje o Marcelo ensinou para a gente aqui sobre o jugo desigual, ou seja, é aquela ideia, aquela aliança de que eu vivo igual ao mundo. As pessoas não sabem quem eu sou de fato, né? Outra coisa importante aqui é o seguinte, é que quando nós lemos o texto, quando nós ouvimos pregações sobre esse texto, parece que essas pessoas são psicopatas, igual o Jeffrey Dahmer aqui que eu falei, né? São sádicos, são sodomitas. E não é bem assim, nós estamos falando de pessoas não regeneradas. Pessoas não regeneradas, elas podem estar em qualquer lugar. E elas são capazes de chegar a tudo isso. É porque talvez a vida nunca proporcionou, e glória a Deus por isso, um gatilho que ela pudesse manifestar toda essa podridão. Isso pode nunca acontecer. Mas a não regeneração está lá. E ela precisa ser trabalhada. E eu aprendo aqui que só há uma maneira de mudar tudo isso. Só há uma maneira. E se o problema começa com a dureza do meu coração, eu preciso me quebrantar aos pés da cruz. Eu preciso pedir ao Senhor, de fato, um transplante de coração. Eu preciso pedir a Deus algo que modifique aqui dentro, para que eu receba com amor, com compreensão. A Bíblia diz que a gente precisa ser como criança. O coração da criança é um coração que absorve, é um coração que dá crédito. Já viu como criança é crédula? Você brinca com ela, ela acredita. Você fala que tem Papai Noel, ela acredita. Se o pai botar fantasia de Papai Noel, ela acredita que o pai é o Papai Noel. Não é isso? Então, o que a Bíblia diz é que a gente precisa aceitar a Cristo com um coração de criança. Então, talvez essa oração precise acontecer. Senhor, quebra o meu coração, ele está duro. Eu ouço a palavra de Deus, mas eu sempre vivo do mesmo jeito. E se começa então no coração, eu preciso de quebrantamento. E se afeta a minha mente, eu preciso de quebrantamento e conversão. Que a palavra conversão, ela significa exatamente mudança de mente. Essa é a ideia. A conversão, a palavra conversão significa a ideia da mudança de mente, a minha forma de pensar, a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, a minha visão de Deus, das pessoas, da fé, da religião. Tudo isso é afetado quando nós falamos sobre conversão. Por isso que o ser humano, ele nunca pode dizer-se crente se as coisas estão do mesmo jeito. Conversão muda tudo. Muda o coração, muda a mente, muda a vontade, muda as emoções, muda o entendimento, muda o comportamento. Então só uma mudança de mente pode resolver, e o nome disso é conversão a Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, gente, vocês não podem viver mais do jeito antigo, isso não tem mais a ver com você, porque não foi isso que Jesus te ensinou no dia que você abriu seu coração para Cristo, se arrependeu dos seus pecados e recebeu a linda promessa, a linda bênção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pelo contrário, Paulo dizia, nós fomos ensinados a nos despirmos do velho homem e a nos revestirmos daquilo que é novo em Cristo Jesus. Amém? Eu quero convidar você a recitar de cabeça o texto básico de todo cristão, aquele texto de cabeceira. Até como é que é o nome da assistente daqui? Siri? Ela está querendo entrar na mensagem. Ela está falando aqui alguma coisa. Qual que é o texto de cabeceira de todo crente? Quem que falou? Quem te batizou, filha? Quem te ensinou essas coisas? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos repetir? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram,
e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Guarda isso no teu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus. Qualquer coisa a gente esparrama para a rua, fecha a rua lá e já faz um cultão lá, sem problema nenhum. É isso aí. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. E o agradecimento, Senhor, pode parecer estranho, mas eu louvo o Senhor porque a Tua palavra traz textos tão duros para o nosso coração. Eu te louvo porque a Tua palavra, Deus, muitas vezes nós ouvimos ela e a sensação que nós temos não é de alegria no coração, é de um soco no estômago. Mas é isso que nos confronta. E é isso, Deus, que mexe com a vida da gente. E eu te louvo porque um dia na minha vida o Senhor fez exatamente isso. O Senhor me sacudiu tanto, me confrontou tanto, que eu não tive outra alternativa senão dobrar os meus joelhos e me render aos pés da cruz. E eu peço a Deus que o Senhor pegue esta palavra hoje e aplique nos corações que estão aqui através do Teu Espírito, porque mais do que o Senhor sabe da necessidade de cada um e do coração de cada pessoa aqui. No mais, nos dê uma semana próspera e abençoada e cheia da Tua presença. Eu te peço isso em nome do poderoso Jesus, hoje e sempre. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus, que Deus te abençoe.